Olá, bom dia, bem-vindos a mais uma EBD da nossa Igreja Batista União. Nós estamos com a nossa revista Conflitos da Vida e hoje a gente vai para a lição número 10, que vai falar sobre na hora da enfermidade e luto. Então, gostaria que você acompanhasse aí com a gente, abrisse a sua revista, para a gente poder estudar um pouquinho sobre isso agora, ou se você não tem a revista, pode acompanhar aqui com a gente também, tá? Abra sua Bíblia já, por favor, lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 25. A gente vai ler sobre isso, tá bom? Mas antes disso, vamos orar para a gente iniciar esse nosso estudo? Deus, obrigado por este momento, fale conosco, fale aos nossos corações, nos ajude a entender um pouco mais a Tua Palavra, nos ajude a colocar isso em prática e ajudar as pessoas que estejam enfrentando as enfermidades e o luto, ó Pai, que possamos ser bênção na vida delas e de alguma forma mostrar o Teu amor, mostrar a compaixão, a graça do Senhor também na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Maravilha, Romanos capítulo 8, versículo 18 ao versículo 25 diz assim: considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos dias de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela, mas se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Amém? Esse é o nosso texto básico que vai nos orientar nessa lição, que a gente vai aprender um pouquinho mais sobre na hora da enfermidade e do luto. Então, nesses versículos, a gente viu que tem uma glória futura que está nos esperando. Vamos enfrentar algumas coisas ruins ainda aqui na Terra, enquanto estivermos nesse corpo mortal aqui, embora nós já estejamos salvos com Cristo, algumas enfermidades, algumas coisas ruins, a gente enfrenta ainda nessa caminhada. E como que a gente pode enfrentar isso? Como que a gente deve olhar para isso? É sobre isso que a gente quer refletir nessa manhã com você, tá bom? Então vamos lá, na hora da enfermidade e luto. A nossa revista, ela traz algumas indicações para a gente, esses alvos. Entender que as enfermidades e a morte fazem parte dos ciclos que Deus estabeleceu para a vida. No final, a gente tem que chegar nessa compreensão, mas vamos caminhando para a gente chegar lá. Também crer na soberania de Deus e estar preparado para se submeter à sua vontade e ajudar pessoas que estejam enfrentando enfermidades ou luto, tá bom? Vamos lá então, para a nossa introdução. A gente vai tentar resumir aí, você pode ler na sua revista, se você conseguir acompanhar aqui também no nosso slide. Esse tema que nós estamos falando sobre doença, sobre a morte, talvez sejam os dois temas que mais a raça humana tem dificuldade de aceitar. O ser humano está sempre lutando para poder fazer com que isso não ocorra. Só você olhar o tanto de farmácias que a gente tem, o tanto de medicamentos que já existem, que ainda serão fabricados, ainda serão descobertos, serão inventados medicamentos que fazem com que a nossa dor seja aliviada, porque o ser humano, ele sempre não está pronto para passar por isso. O ser humano não quer enfrentar a dor, não quer enfrentar a morte. Então, são dois temas que, como raça humana, nós temos muita dificuldade de perceber e de aceitar, na verdade,
essas situações. A gente quer sempre não sentir dor, tudo que a gente é capaz de fazer para não sentir dor, a gente faz. E ainda mais a gente fica pensando nos pais, por exemplo. O pai, quando vê o filho sentindo uma dor, sentindo uma agonia, ou mesmo se você tem um amigo e você é íntimo desse amigo, você faz o máximo possível para não fazer com que aquela pessoa sinta a dor, não é verdade? Então isso mostra que a gente quer sempre fazer com que o ser humano não passe pela dor, e ainda mais pela morte. Não é à toa que a Bíblia fala que a morte é o último inimigo que será vencido por nós. E na verdade ela já foi vencida porque nós estamos vivos com Cristo. Embora que a morte venha sobre nós, se nós morrermos, nós estamos com Cristo, nós somos salvos, nós estamos com Deus na eternidade. Mas quando acontece na nossa vida, quando acontece com alguém da nossa família, quando acontece de alguma forma, alguém próximo de nós, é difícil muitas vezes de nós passarmos por isso. E é sobre isso que a gente quer refletir nessa manhã com você, tá bom? Vamos dar prosseguimento então. A gente tem algumas situações que ocorreram na Bíblia, de exemplo de pessoas, de como o que aconteceu com elas, a situação que ela enfrentou, ou a doença, e como que ela reagiu e como que foi o resultado disso tudo, tá? Vamos ver, olha só, os caminhos da enfermidade. Na Bíblia a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, o cego de Jerusalém. A situação dele, ele era um cego de nascença. A Ana, mãe de Samuel, se você lembra lá da história, ela não conseguia ter filhos, né? Ela tinha a esterilidade. José, o filho de Israel, ele tem a grande situação da morte do pai. Lá no finalzinho já de Gênesis, quando a família já está lá na terra do Egito e tudo mais, a gente encontra essa situação. Jó, logo no início do livro de Jó, nós vemos a morte dos filhos e a grave enfermidade que acontece com Jó durante todo o livro de Jó, a gente vê isso. Ezequias, a doença fatal dele, que acontece também, a gente vai ver algumas situações aqui para frente também. E Paulo, com o famoso espinho na carne dele. Então, essas são as personagens, essas foram as situações. Agora vamos ver como que eles lidaram com isso, com a enfermidade ou com o luto. Olha só, o primeiro exemplo do cego de Jerusalém, ele creu em Jesus. Resultado, foi curado e salvo. O segundo foi a Ana, mãe de Samuel. Como que ela lidou com a situação de não poder ter filho? Chorou, orou, fez um voto. Resultado, teve filhos e cresceu na fé. E o resultado, Samuel, foi uma bênção para o povo de Israel. José, filho de Israel, com a morte do pai, ele aceitou como parte da vida. Se você abrir lá em Gênesis capítulo 48, você vai ver como que José lidou com isso. Ele aceitou como parte da vida. Ele entendeu que é o ciclo da vida, faz parte, e ele enfrentou o luto de forma saudável. Outro exemplo que nós vimos foi Jó. Jó perdeu os filhos, enfrentou aquela doença que nós encontramos no livro de Jó. O que ele fez? Ele creu na soberania de Deus. Resultado, fortaleceu sua fé, foi curado e teve outros filhos. O rei Ezequias, quando o profeta chega para ele e fala que o tempo dele estava acabando, ele clama ao Senhor, ele ora. Resultado, Deus dá mais 15 anos de vida para ele, porque ele clamou ao Senhor. E por fim, Paulo, o espinho na carne, ele pediu ao Senhor para que tirasse esse espinho da carne, e a resposta foi que Deus falou: não vou tirar, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, ele aprendeu a fortalecer-se em Deus na fraqueza. Então, nós temos algumas situações desses personagens aqui
dessas personagens na Bíblia que nos ajudam a entender quais são os caminhos da enfermidade. Então, com isso a gente pode entender que existem alguns caminhos. Primeiro, o caminho da enfermidade. A enfermidade pode ser curada. Esse é o primeiro ponto que a gente pode saber. A enfermidade ela pode ser curada. Então, se você está enfrentando uma enfermidade, se você conhece alguém que esteja enfrentando uma enfermidade, a primeira coisa que a gente pode pensar é que a enfermidade pode ser curada. Enquanto há vida, a gente pode ter esperança. Nós falamos sobre isso, né, nas nossas mensagens sobre esperança. Enquanto existe vida, existe esperança de crer na cura. Enquanto eu posso clamar, enquanto eu posso pedir a Deus, enquanto eu posso fazer isso, pedir a Deus, eu peço, eu clamo. Então, o primeiro passo é: a enfermidade pode ser curada. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho sobre a enfermidade é que a enfermidade pode permanecer. A enfermidade pode permanecer. O exemplo disso foi Paulo. Paulo tinha um espinho na carne, ele pediu para que tirasse e Deus falou que era um momento para ele aprender a confiar em Deus, a passar por isso e a se fortalecer em Deus na fraqueza humana, para sentir o poder de Deus. Então, existem alguns mistérios, sim, de Deus na questão da doença, porque sabendo que Deus é soberano e Deus é capaz de fazer tudo, e Ele é o que possui o controle de todas as coisas, Ele pode nos curar, mas Ele pode também fazer com que a gente passe por essa situação. Então, o segundo caminho que existe sobre doenças é que a doença ela pode permanecer. E o terceiro caminho é que a doença pode levar à morte, como foi o caso de José com o pai, que chegou o ciclo e finalizou. Então, existem esses três caminhos sobre a doença. A doença ela pode ser curada, a doença ela pode permanecer e a doença pode gerar a morte. A gente tendo isso claro na nossa mente, a gente entende e se prepara, crê em Deus, confia em Deus para como enfrentar esses problemas na nossa vida. Então, esses são os caminhos a respeito da doença. A enfermidade pode, no fim das contas, gerar a morte. Cabe a gente clamar a Deus, buscar a Deus, estar com o nosso coração firme em Deus, acreditando na soberania de Deus, no poder de Deus, sabendo que se Ele curar, Ele é Deus, obviamente Ele vai continuar sendo Deus se eu continuar com a doença, e mesmo que de repente aconteça a morte por causa disso, Deus continua sendo Deus, continua sendo bom, e a gente continua acreditando e confiando que Deus tem o melhor para nós, que Deus é o Deus maravilhoso, o Deus supremo, o Deus incrível, que sempre tem o melhor para nós. Mas existem essas situações, tá bom? Então existem esses três caminhos sobre a questão da enfermidade, tá bom? Vamos então falar agora sobre a assistência ao enfermo e ao enlutado. Então a gente viu que existem esses três caminhos. A enfermidade pode ser curada, a enfermidade pode permanecer e a enfermidade pode gerar a morte. Se acontecer então da questão do enfermo, dele permanecer com uma doença ou de chegar numa situação de que chegou a hora da morte por causa daquela enfermidade, como que nós devemos fazer? Primeiro, demonstrar cordialidade, empatia e compaixão. Não adianta você chegar com uma pessoa que está enferma ou que está enlutada e tentar, de repente, trazer palavras que você, na verdade, às vezes a gente fica confuso, às vezes a gente quer ajudar e na verdade, a gente mais atrapalha do que ajuda. Por exemplo, talvez você conheça alguém assim, ou talvez você seja alguém assim, e aí, a partir de agora, você não continua fazendo isso. Por exemplo, você vê alguém doente, você vai lá e fala, mas eu tive isso e aquilo. Você tenta consolar a pessoa, tentando falar que a sua dor foi maior e que aquilo que a pessoa está passando, não é nada, é tranquilo, ela vai resistir e vai passar.
ou de que, é verdade, eu tive uma pessoa na família que fez isso também, e aí a pessoa espera aquela esperança, e ela sobreviveu, e você vai lá e fala, não, ela morreu e tal, e fez isso. Não faça isso, tá? Por favor. Demonstre cordialidade com a pessoa. Empatia, ou seja, sinta a dor com ela, se conecte com ela, realmente entenda, demonstre compaixão com ela. Não é demonstrar dó da pessoa, não é, tadinha, coitadinha, não, mas realmente mostrar que eu estou junto com você, eu estou orando por você, no que eu puder ajudar, eu te ajudo. Às vezes a pessoa nem precisa que você fale alguma coisa, mas simplesmente de estar ao lado, só para ela sentir que você tem compaixão de estar ao lado com ela, isso já é bastante para ela. Então, demonstre cordialidade, demonstre empatia, demonstre compaixão, tá? Segundo ponto que você pode fazer é ouvir com atenção e compreender as suas necessidades. Então, ouça com atenção. Se você já teve a oportunidade de fazer uma capelania hospitalar, de ir até uma clínica, de ir até um hospital, conhecer essas pessoas que estão enfermas ou fazer visitas de pessoas que estejam enfermas, você tem que ficar ali e ouvir a necessidade da pessoa, ouvir o que ela esteja para falar. Interessante quando eu fazia essa questão da capelania lá no hospital da Ceilândia, em que as pessoas estavam ali e tinham a necessidade de conversar, necessidade de colocar para fora as suas angústias, as suas necessidades realmente. Então, ouça, esteja pronto para ouvir o que a pessoa tem para falar, tá bom? Terceiro ponto que você pode fazer é dar encorajamento espiritual. Encoraja a pessoa, encoraja citando versículos, citando que Deus é capaz sim de fazer. Mas é interessante aqui que esse dar encorajamento espiritual não é você chegar lá de repente e fazer como os amigos de Jó, por exemplo, né? Jó estava sofrendo, os amigos de Jó chegaram lá, estavam, você está sofrendo isso por causa do seu pecado, porque você é pecador, porque é isso e aquilo. Claro, existem sofrimentos que podem ser por causa do pecado, sim, existem, né? Você faz um ato pecaminoso e você vai sofrer a consequência daquilo, mas você não tem a noção completa da situação para poder julgar e saber se aquilo é de fato uma coisa de pecado. A pessoa que está enlutada, que está passando por uma doença, alguma situação, ela não precisa que você chegue para acusá-la, ela precisa que você chegue para encorajá-la, para ajudá-la, para ser bênção na vida dela. Então, encoraje ela espiritualmente, dê forças para ela espiritualmente. Diga que você está orando por ela, que você está ali para ajudá-la. Nem que, se não for para ser todos os dias, de repente você não possa, mas que ela possa sentir e saber que você está orando por ela todos os dias. Tá bom? Quarto ponto, você pode compartilhar o Evangelho com não salvos. É interessante isso, que é compartilhar o Evangelho com não salvos. Não é você, de repente, enfiar o Evangelho goela abaixo com quem está passando por uma doença e não é uma pessoa salva ainda, mas demonstrar com a sua própria vida o amor de Jesus Cristo para aquelas pessoas. É interessante que em algumas situações da capelania hospitalar, você está lá conversando com a pessoa e você, de repente, às vezes nem cita alguma coisa do Evangelho, porque com a sua própria vida, estando lá, você já está vivendo o Evangelho, você já está vivendo o que é ser igreja, ajudando a pessoa. Então você tem essa opção, essa oportunidade, na verdade, de compartilhar o Evangelho com quem não é salvo, com quem está ali padecendo de alguma doença. Você de repente tem a oportunidade que, como algumas oportunidades que eu tive de uma pessoa já no leito de morte, você poder orar com ela, de você poder falar com ela e a pessoa poder ali, quase já nos seus últimos momentos de vida, aceitar Jesus Cristo e ser salvo, ter a eternidade na vida dela, de você poder compartilhar o Evangelho. Mas não venha num primeiro momento, por exemplo, já
colocar o evangelho numa pessoa que não é salva, porque isso pode fechar a porta para o coração dela. Então, use de estratégias. Primeiro, esteja presente para viver o evangelho você na vida dela, para então você começar a conversar com ela, ir com calma, e falando sobre as coisas que Deus fez na sua vida, as transformações que vêm ocorrendo, e passar isso para ela, e ela ver isso na sua vida, é o melhor de tudo em primeiro lugar, tá bom? Quinto ponto, não fazer afirmações de curas e milagres por conta própria. Às vezes a gente, como nós iniciamos falando, a gente quer ajudar tanto a pessoa que às vezes a gente se confunde, não sabe o que está fazendo, e a gente vai lá e faz uma afirmação que de repente não é Deus falando para você falar, que não é Deus no negócio, e você vai lá e fala que vai ser curado, que vai acontecer alguma coisa. E se Deus quer tratar com aquela pessoa desse jeito, se Deus quer fazer com que a pessoa passe por aquele momento para ela aprender esses mistérios todos que Deus faz. Então, tenha a plena convicção, a plena certeza de que Deus está falando com você, de que é realmente. Então, não faça afirmações de curas e milagres por conta própria. Eu acho que é. Não, tenha a plena convicção do que o Espírito Santo falou realmente ao seu coração, está falando de fato com você para realizar aquilo. Se não, só esteja presente ao lado da pessoa, ore por ela, creia na cura, mas não dê falsas esperanças para a pessoa. Mas creia até o último momento que Deus sim é capaz de curar e trazer e fazer coisas maravilhosas. Amém? Ponto 6. Ajude a pessoa a encontrar esperança, força e consolo em Deus. No momento em que a pessoa está enferma, ou está enlutada, ela perdeu a base dela, ela precisa de alguém para consolar, para ajudar, onde ela possa se agarrar e ter esperança, fé, ter consolo, e coloque isso em Deus. Demonstre também para ela que você está ali como sendo uma resposta de Deus, do amor de Deus para a vida dela, porque Deus quer consolar, Deus quer trazer força para ela também através de você. Então ajude essa pessoa a ter essa esperança, essa força e esse consolo em Deus. Penúltimo ponto, demonstre amor e solidariedade, ok? Demonstre amor e solidariedade. Não ache que o luto da pessoa é uma coisa que tem que passar rápido, ou que é levado assim na brincadeira, ou que a sua dor quando você perdeu alguém, ou quando você enfrentou uma doença, foi maior do que a dor que a pessoa está enfrentando. Não, demonstre amor pela pessoa, demonstre solidariedade pela pessoa. Não tem nenhum problema você enfrentar o luto, você tem que enfrentar o luto sim. Então ajude essa pessoa a enfrentar o luto, ore por ela, esteja junto, demonstre amor, compaixão, ajude ela a ter esperança e a ter a renovação da fé dela, para a glória de Deus. E o 8º ponto, está bem do ladinho ali, é crer na soberania de Deus e na sua perfeita vontade. Esse é o último ponto e às vezes talvez seja o mais difícil para as pessoas quando enfrentam a dor, quando enfrentam a perda de alguém, ou quando enfrentam uma doença grave, ou permanece com essa doença, é crer na soberania de Deus e na sua perfeita vontade, crer que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Ele é soberano e que tudo está no controle dEle, está dentro da vontade dEle. Nós temos que crer nisso. A Bíblia fala, o apóstolo João fala nas suas cartas que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então significa que tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz tem algum propósito dentro disso. Creia nisso. Creia nisso. E talvez a gente pense ainda mais nessa época que a gente está enfrentando de pandemia, né?
no mundo, obviamente, a gente às vezes se pergunta, né, onde está Deus, o que está acontecendo, por que permite isso? E muitas vezes é porque a gente não crê na soberania de Deus e na perfeita vontade de Deus, que a gente não entende as coisas. Porque muitas vezes a gente só pergunta onde está Deus quando alguma coisa dá errado. Quando alguma coisa acontece de ruim, aí a gente pergunta onde está Deus. Mas quando as coisas estão boas, a gente esquece de Deus. E como a gente falou já no início, o mundo e a leitura que nós vimos, o sofrimento que nós vamos passar agora, ele não se compara com a glória que está por vir. Então significa que nós vamos enfrentar sofrimentos aqui enquanto nós estamos na terra. Quando Jesus ensinou a oração para nós, ele disse, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Essa glória futura que está vindo, que virá e que nós vamos viver isso lá nos céus com Deus, lá no céu é perfeito, lá no céu não tem dor, lá no céu não tem angústia, lá no céu não tem coronavírus, lá no céu não vai ter câncer, não vai ter nada, porque lá é perfeito, aqui é imperfeito. E porque a vontade de Deus não é feita de forma perfeita aqui, por isso que nós enfrentamos esse tanto de coisas que nós enfrentamos. E Deus está sendo demonstrado na vida de cada pessoa que tem ajudado famílias que estão passando por problemas, que estão doando cesta básica, que estão ajudando financeiramente, que esteja contribuindo de alguma forma. Essas são as pessoas que Deus está usando e onde Deus está. Onde está Deus nisso tudo? Está na demonstração de compaixão e de amor na sua vida pelas outras pessoas. Amém? Então, último ponto. Esses são alguns pontos que você pode ver sobre a assistência para o enfermo e para o enlutado. Você pode reler isso, pensar nisso novamente e ver como você pode ajudar alguém, tá bom? E nosso terceiro e último para falarmos é que o Evangelho tem poder para cura. Então é importante você acreditar que Deus tem poder para curar. Mesmo que doenças que de repente no ponto de vista da medicina olha e fala, não tem solução, não vai dar certo. Entenda que Deus tem poder para curar. Deus tem poder para fazer coisas maravilhosas. Enquanto existe vida, clame a Deus, creia que Deus tem poder para curar. Tem um exemplo dentro de casa que quando o meu irmão, ainda pequeno, ele é mais velho do que a mim, então eu acho que eu não tinha nem nascido ainda na época, mas meu pai e minha mãe contam essa história pra gente. O meu irmão ainda enfrentando algumas doenças que levava de médico para médico e não sabia o que era, e não sabia, e não tinha o diagnóstico certo, e era aquilo, e não é, não vai, e de hospital em hospital, até que chega um momento em que estava tendo conflitos ali na medicina, e aí meu pai, eu falo a família, né, apelou já para, então, se a medicina não está conseguindo chegar numa conclusão, vamos saber então agora na fé, sabendo que Deus é capaz de curar. E meu pai conta que chegou lá, entrou na sala onde o meu irmão estava, começou a tirar os aparelhos do meu irmão, pegou ele no colo e saiu do hospital, crendo que Deus ia curar. Então creia no poder de Deus. Não estou falando aqui com isso que você tem que fazer isso agora, tá? Sair do hospital e tirar as coisas e sair correndo, não. Mas se Deus colocar isso de fato lá, com fé no coração, de que não vai dar certo de algum termo médico, creia no poder de Deus. Creia sim que Deus usa os médicos, Deus usa a medicina, Deus usa o hospital, os enfermeiros, todo mundo ali que está para encontrar a cura, para ajudar. Deus usa com certeza. Esse é um canal de Deus de bênção para a humanidade. Mas o poder de Deus é maior do que a medicina. Creia no poder de Deus na medicina e creia no poder de Deus também
além da medicina, para a glória do nome dele. Então creia que o Evangelho tem poder para cura. Sim, toda vez que você for ao médico, agradeça a Deus pelo seu médico, agradeça a Deus pelos medicamentos que você está tomando, mas sempre ore: Deus, eu creio no poder da tua cura, eu creio no poder que o Senhor pode fazer para curar, para a glória de Deus. Amém? Nossa conclusão, então, eu gostaria que você pensasse nisso. Busque ao Senhor e coloque diante dele a sua aflição e tudo o que você está passando. Disponha a acreditar e a aceitar e a submeter-se à vontade de Deus, seja de cura ou não. Creia que Deus tem o melhor para você, creia que Deus vai fazer o melhor para a sua vida. Creia nisso, submeta-se à vontade dele. Peça força para Deus, para você enfrentar esse momento. Peça força, peça o consolo de Deus, peça a graça dele para você enfrentar esse momento de enfermidade ou de luto. Você pode clamar isso, ele é seu pai, ele quer ouvir você. Creia no amor dele por você, creia na soberania dele, creia no seu poder, tenha esperança na promessa de Deus para a sua vida, seja para a cura, seja para a restauração, seja para o sustento diário enquanto você está enfrentando a dor, seja para a vida eterna após a morte. Creia que Deus tem uma promessa maravilhosa para você, mesmo que de repente você tenha que fazer consultas diárias, tenha que fazer acompanhamentos diários. Creia na promessa de Deus que Ele vai te dar força para você aguentar dia após dia essa luta diária constante que você está enfrentando. Creia na promessa dele, creia que Ele é capaz de te ajudar. Creia nisso, esteja atento às lições que Deus quer te ensinar nesses momentos difíceis que você está enfrentando ou que alguém esteja enfrentando. Tá bom? Então, cabe a nós, como igreja, aprender a assistir os necessitados. Nunca fazer o que os amigos de Jó fizeram após a primeira semana em companhia dele, mas ter sempre uma palavra de conforto, de carinho e de compreensão. Ficou na dúvida do que fazer quando alguém está enfrentando enfermidade e luto? Lembra dos 3 Cs: conforto, carinho e compreensão. Isso vai ajudar, no mínimo, a pessoa a sentir um pouco mais aliviada a dor. E deixe Deus te usar e ser bênção na vida de outras pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco nessa lição. Nos encontramos numa próxima oportunidade, tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus.